Pronto, Isso né? Dá o aí, play. começando então. Então, muito boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês mais uma vez, né? O terceiro ano aí que a gente está conduzindo aí nesse lugar de formador do Projeto Na Moral. Meu nome é Aécio da Fonseca. Sou filho de Ana Laura da Fonseca e Florimundo da Fonseca, pai de Davi Marinho Fonseca, cônjuge de Jusilei Oliveira Braga, e é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês hoje, né? E ter a possibilidade, né, de aprender, de compartilhar, né? A gente trocando figurinhas e podendo crescer, né? Podendo crescer junto nessa caminhada do Namoral, né? A perspectiva do Namoral é uma perspectiva daquela de plantando sementinhas, com aquela perspectiva de talvez no final do processo a gente conseguir alçar, né, um degrauzinho maior no que diz respeito ao nível consciencial, ao nível de desenvolvimento humano, né, maior. Então é muito bom estar com vocês aqui. É por vocês que existe o namoral, né? Vocês que fazem sentido e que faz ele continuar, né? Então é por vocês estarem aqui, né, que ele se faz, né? Então receba o meu reconhecimento e minha gratidão de poder estar aqui com vocês e poder vocês dizerem sim e assim ele poder continuar, né? Então hoje estamos aqui eu e a Priscila nesse momento dessa conversa nossa aqui desse encontro, iniciando, né, a formação. Teve nosso encontro semana passada, mas hoje nós iniciamos com as nossas aulas, né, mostrando o caminho, né, para a gente seguir no desenvolvimento do projeto ao longo desse semestre, ao longo do ano. Então, vamos compartilhar nesse momento, eu e a professora Priscila, na condução desse momento aqui, né? Temos algumas pessoas do Recanto, eu sou formador direcionado para o Recanto, né? A Priscila está do Guará e de Taguatinga, né, Priscila? Né, que está à frente, né? Isso. Então, hoje aqui, tanto de manhã quanto agora à tarde, temos o encontro desses três locais, dessas três regionais, né? Então, muito bom estar aqui com vocês, pessoal. A gente vai conduzindo aqui esse momento, vamos fazer algumas práticas, tá? Para a gente ter assim, mais o pezinho no chão de entender como que vai ser a prática inicial agora, para trazer mais clareza para vocês, né? Para ficar mais leve, buscar cada vez estar mais leve e mais claro, né? Os passos que vocês vão seguir. Então, vamos ter uma mesa de troca, de conversa, e vocês também poderão, a qualquer instante, também expor, né? E colocar os seus apontamentos também, as suas demandas, tá ok? Vamos lá, professor Priscila? Acho que não. Acho que a gente consegue fazer uma rodada de apresentação. Estamos poucas pessoas, né? A professora Priscila está perguntando, porque hoje de manhã éramos quase 30 pessoas, Sim. então ficou um pouco complexa a questão de apresentação de todo mundo, visto a demanda de material a ser É, compartilhado, mas né? acho que em função das práticas também que a gente tem para hoje, é isso. Acho que a gente pode fazer bem assim, pessoal. Nós vamos ter, né, oportunidade de nos conhecer, né, presencialmente, também online, né, junto com as nossas regionais convidadas. Bora só colocar no chat, então, é, quem, né, no caso, o nome, qual a escola, aliás, a escola e de qual regional, se já conhece ou na moral, né? Então, esse espaço no chat que a gente vai reconhecendo um pouquinho mais, né? Quem já está na área há um tempo. Aí, por gentileza, vamos colocar no chat aí o nome, né, a regional que está, qual que é a disciplina que você trabalha. Isso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai, né? Então, aqui na Educação Integral, a Georgia, exatamente, CEP3 Taguatinga, né? Maravilha. Nelson do CEP8, exatamente, né, Nelson? Você conhece do CEP4, na verdade? Eu acho que eu lembro, sim, né? O CEP4 da Cíntia, né? Então, né, Viviane do CEF1 do Guará. Opa, maravilha, Raí, do SED4, né? Maravilha, vamos juntos, né? Do professor Rogério, junto com a professora também Letícia, né? Hoje de manhã a professora Letícia entrou. Professora Tati, CF1 do Guará, exatamente, né? Trabalhamos no ano passado pela primeira vez com a professora Luana, conheceu a né, Luana aqui na escola, depois também na formação. Aí a Ayla também participou, eu entrei algumas vezes também, né? Já temos rapidamente aqui alguns contextos, né? Então, beleza, Rafaela, também do CF3 Taguatinga. Opa, né? E aos pouquinhos, a Aline aqui do Recanto das Além do Emas, recanto. né? Conhecendo na moral pela primeira vez, seja bem-vinda, né?
a oportunidade da formação continuada, né, vai enriquecer bastante, porque existem escolas que já estão há 3 anos no projeto, professores que conhecem outras versões do Namoral, né, e sempre a gente vai conversando, vai fazendo essa troca, né, troca de experiências, as construções possíveis nas escolas, e todo ano é uma experiência diferente com o Namoral, né, todo ano é uma criação. Por mais que a gente fale, conheço alguma coisa, né? Mas a gente vê que as criações e as percepções, a história que fica na escola é sempre muito única, né? Então, Márcia também, da CF3 de Taguatinga, conhecendo o projeto, já vivenciou algumas experiências do projeto na escola, mas agora à frente, muito obrigada. Né? Então, já estamos compondo aqui a nossa turma, né? Pessoal, então, realmente o Aécio falou, né? Hoje, com essa particularidade, quinta-feira já tem uma programação, então, aos professores, né, que não estão presentes, nós vamos disponibilizar essa gravação e a gravação da manhã. Então, já dando início aqui a nossa pauta de hoje à tarde, né? Eu coloquei no chat também, mas a ideia é que a gente possa ter uma acolhida a partir do material do Namoral, né? O Namoral tem um material riquíssimo que possibilita vários espaços de diálogo, espaços de escuta em sala de aula. Então, hoje nós já vamos começar a nossa acolhida com o material do Namoral. Em seguida, vamos passar um pouquinho também da estrutura do nosso curso, né? Como é que vai ser esse percurso formativo. E aí, os nossos primeiros passos para trabalhar com as missões, né? As missões dando vida ao herói e conectando talentos. Então, a ideia é que a gente veja os objetivos de cada missão e como iniciar esse movimento em sala de aula. Então, a nossa parte primeira, né, é formativa e informativa, e depois já mais da nossa prática pedagógica em sala de aula. Então, compartilhando aqui com vocês em 3, 2, 1, deixa eu ver se vai. Opa, aqui foi. Então, opa, já vou aqui, né? Então, nossa pauta. E dando início, né, a esse nosso momento de curso, né, essa entrada agora no início dessa tarde, em tudo que a gente se propõe a fazer é muito importante, né, ter o estado presente, né? Em tempos de atenção tão dividida e tanta conectividade, é necessário esses movimentos de pausa e respiração e de consciência presente, né? Hoje a gente fala muito na necessidade de estar com a consciência presente no momento. Então, realmente é um convite esse momento, né, Aécio? É um convite na intenção, né, de projetar essa nossa tarde. Sim, sim, pessoal. E para nós iniciarmos esse nosso momento, né, vamos iniciar com o material, faz parte do nosso material físico, né, da caixa de ferramentas que vocês têm. Toda escola de vocês tem essa caixa aqui, né, todas as escolas participantes têm essa caixa. E essa carta que está sendo compartilhada com vocês aqui é um dos materiais presentes nessa caixa, né, uma das virtudes que estão presentes nesse material. Então, para a gente iniciar a nossa conversa aqui hoje, vamos falar um pouquinho da virtude da gratidão, né? E para isso, vamos falar um pouquinho de um ligeiro conceito para gratidão aqui. Então, vamos lá. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. A sensação de gratidão pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa que pode sentir-se grata também por experiências ruins que lhe trouxeram algum aprendizado. Quando a gente fala de gratidão, gratidão é algo muito amplo. Embora muito corriqueiramente falado hoje, muitas vezes nos tornamos distantes de realmente conseguirmos sentir gratidão, né? Então, quando a gente fala em gratidão, é algo que transcende. Muitas vezes nós esperamos para agradecer quando a Ferrari está na garagem, quando nós estamos ali com uma mansão triplex, né, na beira do lago, na beira do mar. Então a gente espera muitas vezes coisas muito grandes para agradecer.
E eu acho que a gratidão efetiva, ela começa quando nós começamos a agradecer pelas aquelas coisas que, se porventura amanhã deixarem de existir, vai deixar um buraco no nosso coração, vai fazer falta. Por exemplo, se eu falar aqui que a partir de hoje, se a partir de hoje eu não agradecer mais a existência de papel higiênico, não agradecer mais papel higiênico, a partir da manhã não vai existir papel higiênico mais disponível, né? Então, assim, é nesse sentido de pensar que aquilo que eu não reconheço o caminho para não fazer mais parte, né? E é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes nós colocamos no lugar de criança pidona, né? Sempre pedindo, pedindo, e não necessariamente reconhecendo aquilo que nos é ofertado. E como uma criança que muitas vezes você dá um presente para ela e ela se torna muito grata, reconhecida e feliz com aquele presente que você deu, embora talvez um presente simples, mas ela é feliz, satisfeita, você se sente impulsionada a dar mais presentes para ela e talvez cada vez presentes melhores, porque houve um reconhecimento daquela entrega sua de alguma coisa para aquela criança, né? E quando está nesse passo, você se sente impulsionado e cada vez oferecer mais presentes para ela. Assim, agora é o passo de uma criança, que você dá alguma coisa, outra pessoa, não necessariamente uma criança, mas você dá um presente, e aquela pessoa, né, emburrada, não reconhece, né, não te mostra que você se sentiu grato de receber aquilo, você não se sente impelido a entregar um novo presente, a presentear novamente. Você repensa duas, três vezes e novamente presentear. E assim também a gente pode falar que seria a vida, né? A vida ela vai te ofertar mais benesses quanto mais você reconhece que recebe as benesses presentes da vida, né? Quanto mais você reconhece e quanto mais você agradece no que diz respeito a esse reconhecimento, né? De que você recebe esses presentes da vida, mais a vida te impele a trazer mais do mesmo, mais a vida te impele a de presentear. Ao passo, se você fica somente naquele movimento de não reconhecer, né? De criança pidona, nesse sentido, é como se você também dificultasse, né? Esse presenteamento que a vida também poderia te dar. Então, eu vejo muito com essa perspectiva a questão da gratidão. Então, para hoje, eu gostaria que vocês, não sei se vocês têm aí papel e canetinha na mão, eu gostaria muito que tivessem, tá? Pegassem um papelzinho e canetinha na mão e escrevessem aí nesse papelzinho, respondendo essas 5 perguntinhas presentes nessa caixa aqui, ó. Primeiramente, coloque aí para mim, ó, nesse campo 1 aí, ó, 5 coisas pelas quais você é grato hoje. 5 coisas pelas quais você é grato hoje. Talvez você pode ser grato pela sua escova de dente. Já pensou se amanhã você não tiver mais uma escova de dente para higienizar seus dentes? Caraca, já pensou? Já pensou, né? Você poder agradecer simplesmente por um copo para você colocar água, né? Talvez você amanhã tenha água, mas não tem um copo para beber essa água, né? Então eu te convido ó, a olhar nessa perspectiva, talvez agradecer o sorriso daqueles que compõem a sua rotina, vai que talvez amanhã você não agradece e amanhã você não tem aquele sorriso mais junto de você. Segunda perguntinha aqui também, pessoal. Você tem cultivado a gratidão internamente e com as pessoas, né? Você vem colocando no seu dia a dia a gratidão como algo que faz parte. Terceira perguntinha, você acha que a gratidão tem a ver com grandes gestos ou deve servir também para as pequenas coisas do cotidiano? Quarta perguntinha, você tem um hábito de agradecer por tudo ou reclama se as coisas não estão de acordo com as suas vontades? E quinta pergunta, como você retribui os benefícios que você recebe de seus pais, amigos ou desconhecidos? Então responda para você aí e deixe, mais importante do que responder essas perguntas, eu te convido a deixar com que elas façam um movimento dentro de você. Troquei aqui. Acho que quem se sentir à vontade também, né? Deixar no chat, né? Acho que é uma carta, né? Que pode levantar várias respostas surpreendentes em sala de aula também, né? Eu acho que é importante esses espaços de diálogo com os estudantes a respeito da própria prática do cotidiano, né? Então, né, para quem for chegando também, né? E aí, pessoal, tá dando certo de fluir? Registro aí dessas perguntas, o registro Eu daquilo fiz, pelo qual você é grato e grata. Professora Priscila, escreveu aí, professor, pelo que a senhora é grata aí, professora? eu coloquei aqui, olha, eu coloquei
né, inspirada também, né, a perceber esses pequenos movimentos. Hoje, mais cedo, uma professora falou pela noite de sono, e é um privilégio dormir bem, né? Então, pela minha noite de sono, pelo, né, o meu acordar, né, ainda entusiasmado, pelo meu café, né? E eu tô aqui, ah, partilhando aqui, né? Eu tô agradecendo no simples mesmo, agradecendo até a água mesmo, porque em função de um contexto muito particular, né? Foi a água que tirou meu pai de uma internação recente, então grata, né? Muito grata pela água que nos dá vida, né? Importante. Então, estou aqui com a minha garrafinha hoje, né? Bem significativa. Grata também pelo nosso encontro, né? Da formação continuada, né? Grata pela disponibilidade. Viu? Acho que deu mais de 5, Aécio. A gente vai entusiasmando, né? A gente vai entusiasmando, né, Priscila? A gente vai entusiasmando. Mas tá certo, né? Então vamos dar sequência aqui, né, pessoal? Isso aqui é simplesmente uma introdução, né, para nós termos conhecimento do material que vocês têm em mãos e que vocês também podem utilizar na prática pedagógica de vocês, que pode ir muito além do projeto Namorão. Pode ir na sua prática de vida e também pode ir além também da sua prática pedagógica, que não diz respeito somente à condução do projeto Namorão. Vamos lá, Priscila? E que a gente vai, que vai retornar ainda a possibilidade do trabalho das cartas que apresentam as virtudes, né? Então, pessoal, essa primeira parte, ela é muito importante no sentido do nosso planejamento do percurso formativo. Como nós vamos seguir aqui nos nossos encontros, né, do Namoral. Então, existe já um calendário, né? Esse calendário contempla os nossos encontros online e os nossos encontros presenciais também. O importante é que a gente sempre tenha essa comunicação com o formador em função dessas adaptações já do calendário. Por exemplo, essa semana já teve, né, a questão da quinta, da paralisação. Então, a gente sempre vai, de uma forma prévia, né, dispor de alternativas para que a gente participe, tenha o conhecimento da formação, né, consiga desenvolver em sala de aula. Então, já aconteceram esses primeiros momentos aqui, né, da aula de abertura presencial, nosso encontro online hoje, e na próxima semana o nosso encontro também é online. Né? Então, temos também já a previsão dos encontros presenciais, e aí nós colocamos, né? Os encontros presenciais, eles são na própria regional, na respectiva regional, né? No sentido assim, ou pode ser na escola, ou no próprio lugar da Unieb, né? Depende muito ali dos combinados, dos espaços, né? Que nós vamos ter disposição. Eu coloco só uma observação aqui para as regionais de Taguatinga e Guará, em função, né, de compartilharmos aqui a mesma formadora, né? No caso aqui, nós vamos fazer alguns combinados no sentido, por exemplo, terça-feira. A formação será em Taguatinga, manhã e tarde. Ah, Priscila, mas eu não estou na turma de terça-feira, eu sou da turma de quinta. Então, nós vamos pensar em movimentos, né, que seja possível de forma prévia planejar essa participação na terça, justamente porque são as duas regionais, né, e a ideia é que tenha uma formação presencial na mesma semana. Então, esses combinados nós vamos tratar de forma, né, mais particular, nos próprios grupos mesmos, né? Então, a proposta é que terça-feira, né, na semana, por exemplo, do quinto encontro, 15 e 17, né, na terça-feira, seja na regional de Taguatinga e quinta-feira na regional do Guará. É aí oferecido nos dois turnos, manhã e tarde. Mas esses combinados nós vamos, né, deixar num planejamento prévio, mas a ideia é que realmente a gente respeite a ideia de ser na própria regional, facilitando a formação, né, gente? Então, nós vamos organizar isso. E também já tem as datas aqui, né, no sentido de entrega das missões, que também é importante, né, a gente já ter esse olhar, mas hoje nós vamos caminhar, né, com calma, passando por essas informações também. Então, esse calendário, ele vai estar disponível no Moodle, nos nossos grupos também, né? É importante ter no radar para o nosso planejamento, né? Então, já existe um calendário formativo. Percebam que tem vários encontros online, né? Então, 3 presenciais em função de momentos mais importantes do projeto,
de interações, né, que são bacanas, né, presenciais, né, desse movimento de devolutiva, de como está acontecendo na minha escola, de como está acontecendo na minha regional, né? Então, nós vamos observar esses movimentos. E com relação ao calendário, né, e assim toda a nossa formação, nós temos um espaço no Moodle. Exatamente. Então, deixa eu ver, estou compartilhando direitinho? Deixa eu compartilhar aqui novamente, que para mim sumiu aqui. Então, existe a plataforma de aprendizagem virtual. O Moodle vai ser nosso espaço, né? Tanto dos manuais dos professores, vai ser o nosso espaço de materiais complementares, sugestões também, né? Então, o Moodle ele é muito importante dentro da nossa formação aqui, né? No sentido de namoral. Existe já o espaço, hoje nós estamos enturmando, não são todos que já estão inscritos no Moodle, né? Depois façam esse movimento de verificar se já aparece o nome do curso, que é Projeto Namoral, Aprendizagens para a Integridade, se não me engano, Aprendizagem para a Integridade, no singular. Então, deem já essa conferida. Caso não, né, entre em contato com o setor de inscrição. A gente vai deixar essas informações, né, porque elas são pessoais do servidor. Então, é importante que o próprio servidor faça essa movimentação no sentido de, né, se está o e-mail cadastrado corretamente, se ainda é um e-mail ativo, né? Então, vale a pena essa conferência, porque todo o nosso material no sentido de formação, dos manuais, calendário, né? Muita coisa vai estar hospedada no Moodle, né? Realmente um instrumento que vai acompanhar aqui os nossos encontros. E em seguida, já para apresentar o que, né, vamos encontrar no Moodle, nós vamos encontrar a nossa avaliação formativa também, que é a nossa forma, né, de ver como o projeto Namoral impacta na nossa prática em sala de aula. Então, de forma muito lúdica e afetiva, nós vamos criar um álbum de figurinha, né? Então, nesse álbum de figurinha, nós vamos realmente trocar essas percepções, trocar as experiências, do que foi feito na nossa escola, né? Então, vai ser a nossa avaliação formativa, né? De forma bem lúdica também, né? Colocando em espaços personalizados, como foram as missões. Então, é um olhar bem processual do que foi o namoral na minha escola, do que foi o namoral, quanto que o namoral, né, atravessou, por exemplo, a minha prática em sala de aula, né? Então, tem espaço, por exemplo, para as primeiras missões, para as próximas. A ideia é que seja realmente essa construção do processo. Então, as imagens, né, captam momentos importantes do início, do desenvolvimento, da entrega, mas principalmente também o relato da nossa experiência. Né? Então, de forma muito significativa e afetiva, o álbum de figurinhas vai ser a nossa socialização de como foi o namoral, né, na minha escola, como foi o namoral para mim, né, no caso aqui, professor mesmo. Então, cabe mais uma vez aqueles lembretes, né, de quem já está no namoral, no sentido de perceber, né, como nós estamos caminhando. Então, a caminhada, ela é muito importante, né, no processo da construção do namoral. Muito mais efetiva do que necessariamente a realização pela realização. E sim, o quanto nós conseguimos apreender e perceber das experiências criadas, né, no caminho. Então, o nosso instrumento avaliativo será um álbum de figurinhas, né, um memorial do projeto na escola e como impactou na minha sala de aula. Nós vamos ter também um momento específico para trabalhar com a avaliação formativa, né? Então, é uma breve apresentação e ele vai estar disponível no nosso espaço do Moodle também. Então, percebam quanto que o Moodle vai ser uma referência no sentido dos nossos materiais. Mas é claro também que vocês, né, podem sempre perguntar, né, para o professor, para o formador, né, no caso comigo, com a Aécio também, que a gente facilita, né, e dá essas possibilidades de, como acessar, né, não estou encontrando, né, essa caminhada ela é sempre, né, conjunta, né? Nós estamos nesse caminho também aqui, né?
Então, minha gente, dentro desse olhar, né, do como nós vamos trabalhar com o Na Moral na versão de 2025, nós vamos ter, a proposta das missões dentro dos ciclos, né. Então a ideia é que nós tenhamos, né, objetivos de aprendizagem, objetivos no sentido, né, de valores, de acordo com cada ciclo ali. Para o sexto e para o oitavo ano, nós vamos ter a proposição da criação do herói, dando vida ao herói, de forma lúdica, né, trabalhando o que são as virtudes, quais as virtudes norteiam a nossa convivência, o que é importante para o nosso grupo, né, quem compõe o nosso grupo. Então essa percepção nós vamos, né, iniciar e ampliar, né, aqui dando vida ao herói, na criação do herói. Já para os sétimos e para os nonos, existe um diálogo entre essas 2, né, missões, mas há um objetivo, né, no caso diferente no sentido de grau de amadurecimento, né, no caso de reflexão. No Conectando Talentos, é também uma percepção das nossas potências, mas como essas potências, né, no caso das minhas potencialidades, podem estar a serviço do meu grupo. Como eu vou disponibilizar, como eu estou construindo de forma coletiva. Então, são missões específicas, né, observando o sexto e o oitavo, a criação do herói, e o sétimo e o nono para o Conectando Talentos. Dentro aqui da nossa formação, nós vamos também conversar sobre as possibilidades de adequações e construções mais específicas, particulares para o sexto e para o sétimo também. O manual, né, vi que alguns professores hoje de manhã já perguntaram, o manual contempla diretamente, especificamente, o oitavo e o nono. E as construções de sexto e sétimo, no sentido de adaptação e apropriação, nós vamos conversar no coletivo nas formações. Então, é muito importante esse processo mesmo dialógico de construção, né? Porque ele é coletivo. Então, como foram as minhas percepções, por exemplo, o professor Nelson está aqui presente, lembro bastante do CF4 lá no Guará, né, com a professora Analice, que ela desenvolveu, fez um trabalho muito bacana com o sexto ano, de forma mais lúdica, adaptando a linguagem, trabalhando muito vocabulário. Então, são possibilidades a partir do projeto e que a gente vai desenhando na escola. Né? Então, nesse momento, acho que a gente já pode passar para o detalhamento da missão, certo? Pode ser, professor. Ah, só que antes do detalhamento da missão, né, que realmente, né, nós vamos ter espaço também para conversar de formas mais específicas do que vem a ser algumas palavras que são bem costumeiras aqui no Na Moral, né, que não são apenas palavras, mas que refletem muito da nossa proposta pedagógica, né, do projeto em sala de aula. Então, nós vamos ter momentos, né, específicos, por exemplo, para conversar sobre a rodas de conversa, né? Então, é um convite, vamos conversar? Por que se faz necessária e tem um sentido realizar uma roda de conversa do Namoral, né? Dentro do espaço do Namoral. É uma proposta realmente de criar espaços de comunicação na escola e que não tenha uma leitura, né, de hierarquização, que tenha a possibilidade de respeito, que tenha a possibilidade de pertencimento, porque na roda a gente pode criar os nossos próprios combinados aqui da roda. Então, sou eu que me coloco, né, no sentido de fala, sou eu que me coloco ali dentro da minha percepção, da minha realidade, né, escolar, da minha comunidade. Então, é muito importante, né, esse espaço de promoção mesmo de convivência e que atravessa a nossa prática, né? Quais são os desafios de realizar uma roda de conversa, quais são as liberdades também de uma roda de conversa, né? Então, realmente é uma proposta, de trabalho, né, como recurso pedagógico de criação de um espaço de convivência, né, em que valorize principalmente, né,
a diversidade ali do grupo, né, mas ao mesmo tempo fortaleça o coletivo, né, na diversidade aqui do nosso coletivo. Então, a roda, ela é parte, né, fundamental, diríamos assim, né, ela é o coração do projeto, assim como as missões, né? Não existe a missão se antes não tem o trabalho com a roda de conversa, né? Então, o ponto de partida, né, está nas rodas de conversa. E aí, depois que a gente, né, chega de fato na culminância dessa reflexão, que não está, né, sozinha e nem separada, por exemplo, da prática. Então, é um movimento de transformação. Quando a gente fala, né, que existe a reflexão na metanoia, né, esse processo de transformação e na ação, né, de fato, a gente tem essa possibilidade de criar uma nova cultura com o tempo, né, é justamente em função desse processo pedagógico que é a proposta do Namoral, a partir, primeiro, da roda de conversa. Então, nas nossas formações, nós vamos valorizar bastante e pensar como a roda de conversa pode ser efetivamente uma prática pedagógica, né, dentro da minha sala de aula, no sentido de estimular uma convivência, uma cooperação, a construção, por exemplo, da cultura de paz na escola, né? Isso tudo sempre numa perspectiva de processo, né? Nunca de uma hora para outra. Final, né? Cultura se faz no dia a dia e com o passar do tempo, né? Outra palavra também bem importante, né, e que já foi como uma proposta também de aula, né, nesses primeiros movimentos Zona Moral, que vocês receberam, né, como material, seja do coordenador, via SEI, é a proposta de trabalhar com o objeto da palavra. Nós também vamos ter um movimento, né, específico para trabalhar com o objeto da palavra, que é tão bem usado nas rodas de terapia, na comunicação não violenta, que vem também a valorizar o quê? Os turnos de fala, a possibilidade da escuta, né, ativa e principalmente no respeito mútuo, né? A gente conecta também a partir do momento que a gente escuta o outro. Então, o que que é o objeto da palavra? Vai ser aquele objeto escolhido pelo próprio grupo, e aí é muito importante que a gente dê significado, que a gente gere valor nesse objeto escolhido, né, que ele realmente possa representar o quanto que é importante o espaço da escuta, o quanto que é importante eu te ouvir. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Opa! Nós temos alguns exemplos, né, no sentido de uma pedra, por exemplo, que um dos nossos formadores do projeto, né, traz uma pedra, né, como se fosse um diamante, que é uma representação do objeto da palavra dele, porque é justamente em função já de uma memória familiar, de uma pedra que foi de uma edificação, né? Então é muito importante que tenha esse componente de significado, porque faz, né, faz sentido, é importante ouvir e é importante a gente se respeitar dentro da roda. E aqui também tem outro também, que é uma garrafinha, né, que é em formato de girafinha, que a professora também, nossa formadora, escolheu, porque recebeu de um amigo muito querido, e além disso, a girafinha, ela é símbolo, né, da comunicação não violenta, por ser um animal que não é predador, por ter um coração, né, imenso. Então, a girafa também, ela é muito representativa nesses espaços, né, de diálogo, e aí a gente já pode fazer também a associação com a comunicação não violenta, também que pode ser uma das temáticas a ser trabalhadas no Namoral, né? De forma transversal, a gente passa também, né? Uma vez que a gente propõe uma escuta, um ambiente de convivência, né? Que tem ali não só respeito, mas justiça, e integridade de fato, né? Então, essas palavras, e não só palavras, mas os recursos pedagógicos, nós vamos continuar em formações específicas. Mas é interessante já perceber que faz parte do jargão do glossário do Namoral. E as missões tão famosas e que nós tanto falamos, né? As missões é esse movimento de oportunizar a vivência, porque existem, né, por exemplo, certas virtudes e práticas, né, que são necessárias realmente quando se realizam, né, na materialidade. Como é que eu aprendo a respeitar? Respeitando. Como é que eu aprendo a confiar?
Realmente é na prática da confiança, como eu vou aprender a ouvir, era ouvindo, né. Então a missão é um movimento, é a possibilidade, né, que a escola oportunizar uma vivência para que de fato o aluno internalize esse movimento de não só de participação efetiva, não só de reflexão, mas movimento também de transformação, né. Então, a missão é a oportunidade da vivência de uma reflexão anterior, né. A missão é um ponto forte também do projeto, né, porque ela vai concretizar toda essa esse movimento, né, da nossa caminhada, né, de roda de conversa, né, das temáticas, das dinâmicas. A missão, ele é um movimento de ação e a gente também, né, pensar nesse olhar de avaliação também, de como foi essa experiência para o meu grupo. Então, nessa nova reestrutura do Namoral, vai ser possível, né, esses movimentos processuais da reflexão, da realização, da avaliação, do significado, né, da aprendizagem significativa daquela experiência. Então, nós temos muito muito carinho com a missão e também com a roda de conversa, né, esse processo que é a proposta do Namoral. Então, antes da gente detalhar de fato o que é a missão do Dando Vida ao Herói e Conectando Talentos, nada mais, né, aqui justo do que dar voz a quem participa, a quem faz o projeto, que são as criações dos estudantes, né. Então nós temos aqui um vídeo do CF8 do Gama, explicando justamente o que foi a missão 1 para eles. Então, vale a pena conferir, porque é articulação e produção da própria comunidade escolar. Então, é o CF8 do Gama, isso no ano passado. Então, compartilhando aqui o vídeo do pessoal. Também a gente pode disponibilizar esse vídeo, né, a quem quiser também. É muito bacana como se organizam aqui, olha só. Opa, voltou. Dá o play. Opa, saiu. Terceiro, o som não tá legal, não. Pelo menos comigo aqui não tá chegando direito, não, o som. O som não está indo, né, amigo? Não tá chegando com O som qualidade aqui. Tá Acho que travando. porque tá travando um pouco, né? Deixa eu ver. Você quer compartilhar nesse momento? Veja se você consegue. Acho que é em função da conexão. Enquanto o Aécio vai tentando aqui, né, fazer uma conexão melhor de uma transmissão do vídeo, né? Mas já fica o olhar. O quanto que as missões Tati, é realmente uma questão de conexão. Mas o quanto as missões despertam potências, né, no caso, nos estudantes e na comunidade também. Então, nas missões, nós vamos descobrir espaço para os estudantes que gostam de desenhar, aqueles que gostam de escrever, aqueles que gostam de conversar mais, né? Então, aqueles que são mais cooperativos, de uma personalidade cooperativa. Então, isso é muito importante no sentido de identificação não só nossa, né, no sentido de professores mapeando os alunos, mas a possibilidade de reconhecimento dos talentos dos estudantes. E talentos, bacana pensar nisso,
numa perspectiva que não diferencie, né? Que não faça a diferenciação nem afastamento entre eles, mas que seja os talentos somados no sentido conjunto, coletivo. Deu certo, Aécio? Deu certo. Se quiser parar de compartilhar aí. Então, vou parar aqui de compartilhar para você compartilhar o vídeo dos meninos do CF8 do Gama. O Nelson colocou aqui o som, né? Também, conferir agora no nosso chat, a devolutiva do som. Vai dar agora aqui. Abrindo aqui, pessoal. Acho que a internet aqui também não tá lá essas coisas, né? Mas acho que agora Carregando um vai. pouquinho. Tá lentinho, viu? Sim. Bom dia, nós estamos aqui no CF8 com os criadores do Herói, na moral, que vai representar o nosso colégio. E nós iremos fazer algumas perguntas a eles sobre como foi a criação da biografia, do personagem em si, em quem eles se inspiraram e o que eles estão achando no projeto no geral. Tá, então agora nós estamos aqui com o Pedro, que fez parte do grupo que criou o avatar do nosso herói, e a gente vai perguntar pra ele. Pedro, a gente viu que não é um desenho feito à mão, é uma arte digital, e eu quero saber, como é que foi o processo de criação desse herói? Bom, a gente usou um aplicativo, né, que eu conheço, acho que há uns 4 anos, que é o Fábrica de Heróis, um aplicativo bem legal. Bom, a gente foi pegando uma ideia de cada um ali, foi pegando parte por parte e foi montando. Pedro, a gente viu que é um herói muito ligado à natureza, né? Que ele tem vários traços, é como se ele fosse um guardião, ele tem até um lobo-guará como, né? Como parte e tal. Eu queria saber, por que vocês se inspiraram nessa questão? De onde vocês tiraram? Bom, a gente se inspirou mais nessa parte do projeto, né, que é algo mais relacionado à natureza, e também pela história do personagem, né, que ele é um guardião da floresta, ele vive na floresta, ele vive numa aldeia e ele tem isso. Então, além das questões da integridade, a gente também trabalha essa questão de valorizar os nossos recursos naturais, a nossa floresta, os nossos biomas. É isso que vocês queriam passar uma ideia? Isso, exatamente. Ah, não, então tá bom. Muito obrigado, viu, Pedro? Então agora a gente está aqui com o Vitor, que foi um dos criadores da biografia do nosso herói, e eu vou fazer umas perguntas para ele para saber como é que foi essa criação. Vitor, fala pra mim, como é que foi a criação dessa biografia? Em quem e no que vocês se inspiraram? E qual a mensagem que vocês queriam passar com essa biografia? Bom, a gente não teve muito bem em alguém específico para se inspirar. A gente fez mais a biografia do herói voltada mais pelas aulas que a gente teve de PD. E eu queria saber também como é que... O que vocês queriam passar com a história desse herói, por favor? A gente quis passar mais uma mensagem sobre a falta de amor, e mais especificamente voltada para o ser humano. Falta de amor, falta de empatia. E mais o herói foi mais voltado para a natureza, né? E a gente percebeu que ele tem vários traços que ele mostra, né? Essa questão do cerrado, por ter um lobo-guará, que a gente viu que também ele é tipo um guardião. E eu queria também, assim, saber, então, que foi voltado mais para essa questão da integridade mesmo, né? Sim, mas literalmente voltado pela integridade. Portanto que na biografia preza tudo a lealdade, a empatia, o amor, tudo isso preza mais voltado mesmo pro herói. Ah, tá. Muito obrigado, viu, Vitor?
Total. Obrigada. Como não se apaixonar, né? Coisa mais linda que foi esse trabalho. Vou dar sequência aqui, Priscila? Sim, pode. Hum. Bom, pessoal, então, né, a Priscila fez a introdução, né, desse momento, então a gente vai falar agora um pouquinho mais a respeito dessas duas missões, né? Nós já estamos aí caminhando no primeiro bimestre, então já vamos dar um pouquinho mais de direcionamento com relação à missão Dando Vida ao Herói e Conectando Talentos. Essas duas missões a perspectiva, né, em que a gente está no ciclo sexto e sétimos e oitavos e nonos. Tem escolas que estão desenvolvendo apenas os sextos e sétimos, tem escolas que estão desenvolvendo apenas os oitavos e nonos, tem escola que está desenvolvendo os dois ciclos, sextos e sétimos e oitavos e nonos. Então, a missão inicial, que é a missão que já acompanha o Projeto da Moral desde o seu início, né, desde 2019, que é Dando Vida ao Herói, que é uma missão que conversa ao longo de todo o processo, né, está direcionado aos alunos, né, das turmas de sextos anos e oitavos anos. Então, os objetivos para a gente falar, a gente vai começar a falar um pouco dessas duas missões hoje, tá? A gente não vai aprofundar completamente nelas, a gente vai dar os nortes para vocês começarem a condução do desenvolvimento delas com os alunos de vocês, tá ok? Então vamos dar o norte para vocês iniciarem, e aí na semana que vem a gente vai vai continuar dando ênfase ao desenvolvimento dessas duas missões, tá ok? Então o assunto delas não vai se esgotar nesse dia de hoje. Semana que vem vamos continuar falando delas também. Mas vamos lá. Os objetivos relacionados à missão Dando Vida ao Herói. Identificar e analisar virtudes e valores éticos, promovendo reflexão crítica que possibilite a internalização e a aplicação desses conceitos em contextos reais. Desenvolver e aplicar estratégias criativas na elaboração de textos, sintetizando ideias e demonstrando proficiência na comunicação escrita. Outro objetivo também é integrar conhecimentos e habilidades para fomentar a cooperação, estimulando a prática do trabalho em equipe e a construção coletiva de soluções. Vemos aqui imagens de heróis que o pessoal desenvolveu também, né? Esses heróis aqui são heróis desenvolvidos no ano passado. Detalhamento da missão, né? Como que a missão vai caminhando nos seus detalhes. Uhum. Então a escola terá que criar um herói e heroína e esse personagem vai participar da construção do moral na comunidade escolar. O cumprimento da missão envolve tanto a criação de uma imagem, avatar, quanto de uma história de vida, biografia desta personagem, na qual precisam ser destacadas as virtudes humanas, que são os superpoderes que todos nós temos. Aqui nós temos imagens, né? Imagens aqui abaixo do processo. E aqui nós temos também imagens de alguns heróis que foram desenvolvidos no ano passado. Todo o passo a passo, a gente vai fazer uma prática aqui agora também, norteando como que seria o passo a passo para vocês conduzirem esse início desse processo do dando vida ao herói. Mas também a gente vai mostrar para vocês lá no manual do professor, que nós temos o manual do professor referente aos sextos e oitavos e o manual do professor referente aos sétimos e nonos anos. Também, no caso aqui do Dando Vida ao Herói, a partir da página 33, tem todo um passo a passo descritivo de como conduzir o desenvolvimento dessa missão com os estudantes. Mas para isso, deixa eu ver se já é o próximo aqui. Uhum. Mas para a gente desenvolver aqui, eu gostaria de fazer uma pequena atividade com vocês aqui inicialmente, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm papel e canetinha na mão, que nós vamos precisar de papel e caneta aí, tá ok? O que que nós vamos iniciar aqui, pessoal, nesse momento? Eu gostaria que nesse instante vocês olhassem para a história de vida de vocês, para a caminhada de vocês, desde que vocês se entendam por gente até hoje. Quais pessoas que passaram pela vida de vocês que inspiraram vocês em ser pessoas melhores? Que pessoas, quais pessoas ou qual pessoa que talvez passou na caminhada de vocês que inspirava você a ter esperança, a ter perspectiva, a caminhar e levantar mais uma vez, mesmo em frente a momentos sombrios, momentos a gente tem perdas intensas na sua vida? Que pessoas que compõem ou compuseram a sua rotina, a sua vida, que te ajudaram a respirar mais uma vez, te ajudaram a encher os seus pulmões de ar mais uma vez. Que pessoas que muitas vezes ajudam a retomar e a manter o brilho nos seus olhos. E quando a gente se conecta com essas pessoas, né, que ajuda a gente a respirar de alguma forma, que nos inspira em ser pessoas melhores, que características essas pessoas tinham? Que virtudes, que valores que essas pessoas tinham que faziam com que elas brilhassem aos seus olhos? Talvez essa pessoa que fazia os seus olhos brilhar
era uma pessoa que era muito amorosa. E a amorosidade dela muitas vezes te salvou. No momento em que você estava ali, né? Talvez com pouca energia, você recebeu aquele abraço daquela pessoa e você respirou direito mais uma vez. Talvez essa pessoa que te inspira tanto seja uma pessoa que você considera uma pessoa muito correta, muito honesta, muito íntegra. E aquela integridade dela, integridade para aquilo que ela acha que é correto, verdadeiro, sempre chamou a sua atenção, né? Então, talvez a integridade dela seja algo que te inspirava também a ser uma pessoa mais íntegra, né? Talvez essa pessoa que é uma pessoa que faz seu olho brilhar, seja uma pessoa que seja muito empática, uma pessoa que é muito empática, que vê as demais pessoas, que busca se colocar no lugar das pessoas e auxiliar no que diz respeito a gerar valor na vida das pessoas. Então, talvez esse nível de empatia que essa pessoa tem seja algo que faça com que ela seja inspiradora aos seus olhos. Então, nesse instante, eu te convido a você registrar aí, escrever pelo menos 5 características das quais essa figura ou essas figuras se tornam uma pessoa, uma figura inspiradora aos seus olhos. Então, eu vou dar aqui 4 minutinhos, no máximo aqui 3 a 4 minutinhos, para você escrever aí, tá? Escrever no seu papel aí quais virtudes, quais características, quais virtudes que essa pessoa, essas pessoas têm que torna ela inspiradora aos seus olhos. Começando, bora lá. Então, beleza. Vou elencar aqui as 5 virtudes dessa pessoa inspiradora, né? E que eu gostaria de ter, ou então que me inspiram nessa pessoa, né? Então, 5, beleza. Hora da Vou fazer criatividade, aqui pessoal. também. Vou falar também. Se quiserem compartilhar no chat aqui também, essas virtudes que te inspirem a ser uma pessoa melhor, pode ficar à vontade. E é dever de casa, isso aqui é atividade de sala de aula, pessoal. Vamos... É a atividade que compõe o nosso momento aqui da nossa tarde aqui agora, tá? Estamos aqui fazendo uma prática que você pode dar sequência com seus estudantes para o desenvolvimento desse início da caminhada na moral com seus estudantes. O Nelson colocou aqui para nós, curiosidade, confiança. Deixa eu voltar aqui e ver. O professor Nelson colocou aqui curiosidade, confiança, resiliência, coragem e humor. Então, uma pessoa que inspira o professor Nelson a ser uma pessoa, né, mais curiosa, confiante, resiliente, corajosa e com mais sorriso, né, com mais humor. Então, é uma pessoa que compõe a rotina dele, compõe a vida dele aí em algum momento. É uma pessoa que inspira ele nessas características. Muito bom, professor Nelson, muito bom. A pessoa com a qual me inspira, né, as características que ela traz aqui, é o sorriso dela, né? A força que ela tem, né? Tá muito ligado aqui à resiliência, que o professor Nelson trouxe também. A coragem também, a coragem de, mesmo muitas vezes com vontade de dar um passo para trás, dar 2 passos para frente. A vontade de criar uma nova realidade, a alegria, né? A alegria que essa pessoa traz. E eu não consegui ficar só consigo, eu coloquei mais a integridade. Essa pessoa é uma pessoa que me inspira muito a integridade que ela tem, né? E eu fui começando e a hora que eu vi já estava vindo para a 7ª característica. E eu falei, opa, a proposta foi 5, eu já fui para a 6ª. Falei aqui um pouquinho. Olha, A professora, Aline também colocou aqui. que Ó, inspira ela é uma pessoa determinada, independente, autossuficiente, otimista e estudiosa. É uma figura inspiradora aí, professora Lili. A figura inspiradora da professora Márcia Borges, honesta, forte, íntegra, verdadeira e corajosa. É uma pessoa power, hein, professora Márcia? É professora power.
Professor Raí Luiz, né? A figura Acho que inspiradora para ele também tem as seguintes características: em uma pessoa empática, uma pessoa que apoia, incentiva ao ato de questionar, entusiasmo, coragem e vontade. Caraca, uma pessoa power, né? A gente até arrepia aqui vendo essas características. É interessante quando o fato da gente se buscar conectar com essas virtudes, mesmo eu lendo aqui, parece que essas virtudes elas caminham pelo meu corpo assim e parece que elas fluem, né? Simplesmente para a gente colocar no movimento de falar a respeito delas, né? A gente se aproxima mais delas, né? Então isso é muito rico. Isso é muito rico, né? Professora e a Márcia Márcia Borges, partilhou educação aqui. minha avó materna. Nossa, que coisa linda, professora, que coisa linda. Pessoal, agora todo mundo aqui já fez esse deverzinho, a gente vai passar para um segundo momento aqui agora. O que é que eu quero de vocês aqui agora, tá? Eu quero que vocês, seguinte, nós vamos montar algumas salas. E vocês têm aqui, pelo menos vocês têm 5 virtudes que cada um de vocês colocou. Eu vou montar salas de 2 ou 3 pessoas em que vou pedir para vocês fazerem o seguinte: vocês vão estar reunidos, 2 ou 3 pessoas. Se você tiver 2 pessoas, vocês vão ter 10 virtudes, tá ok? O que que eu quero que vocês conversem entre si? Dessas 10 virtudes, vocês vão separar apenas 5. Vocês vão conversar entre si e falar: nós vamos separar aqui 5 virtudes que para nós é indispensável nesse momento, que vai representar a nossa dupla, que vai representar o nosso trio, tá ok? Professora Georgia colocou aqui uma dúvida. Qual que é a dúvida, professora? Maravilha. Na escola que já temos heróis, podemos manter alguns e criar os outros? Georgia, que Professor, pergunta interessante, uma vez que, né, por isso que eu estava comentando com a Essia, né, nessa construção do namoral, sempre vem novas possibilidades, né, Essia? Uma vez que o projeto, né, tá num formato sustentável dentro da escola, né? E que é muito importante a gente honrar essa trajetória da nossa história, né? Então, a história da escola no namoral. Então, perfeitamente é possível, né, trazer os heróis que são parte já da construção da escola, né? Heróis significativos. Por exemplo, aqui, Georgia, nessa apresentação, tem uma. Tem uma heroína, né, por assim dizer, muito significativa para a comunidade, que é a Salomé, essa cachorrinha aqui, né, na lateral esquerda, né, é uma mascote da escola. Então, faz parte também da convivência dos estudantes, do desenvolvimento socioemocional também dos alunos, né, principalmente em várias questões, né, já de tratamento emocional. Então, a Salomé foi uma heroína criada pelos estudantes e é muito querida. E aí, esse ano, eles perguntaram justamente o quê? Gente, nós queremos, né, trazer a Salomé, criar mais poderes e recursos para Salomé. É possível? Então, assim, se o herói ele é significativo na construção da escola, é possível sim trazer esses heróis para compor a liga da escola, né, Aécio? Bem como também construir outros heróis para trabalhar, né, em conjunto. Realmente é um combinado da escola, né? Então, honrar esses heróis que já fazem parte da trajetória e são significativos na escola, ou dar, né, mais recursos no sentido de enfrentamento ali dos dilemas da comunidade, né, mais superpoderes ou mais desafios, né, o que eles vão superar agora, e também a criação de outros, né, ou ajudantes do herói. Existe essa composição, né, de liga, por exemplo, não precisa a eleição unicamente de um elemento. Se for para escolher um herói, né, um símbolo ali da escola, que seja um combinado do grupo, né? Mas é possível essa representatividade dentro da liga, sim, né? Nada impede, na verdade, honra, né, a trajetória dos heróis da escola. Então, né, acho que deu para, professor né? já E é uma foi pergunta entender? muito, Senhora, você entendeu? Sim. é uma É, pergunta é muito oportuna. sim, como a professora Priscila falou, né, é possível, né? Vocês podem pegar heróis anteriores, né, e somar a heróis atuais, né, que vão ser desenvolvidos, né? Pode somar aí, né, e compondo, né, compondo os heróis que estão desenvolvendo esse ano, tá bom? Qualquer dúvida maior aqui também a gente pode falar mais a respeito, tá ok?
Pessoal, agora o que que eu vou solicitar para vocês, né? Dando sequência aqui, nós vamos então formar salinhas aqui de duas pessoas ou mais, de duas ou três pessoas, e vocês vão ter aqui um amontoado de virtudes. Cada um vai trazer cinco. Então, eu gostaria que vocês se reunissem, conversassem entre si. Ali a gente vai fazer ali uns 4 minutinhos isso, tá, pessoal, que nós vamos ter. Vocês vão reunir entre si ali, vão conversar e entre aquelas 10 virtudes que vocês teriam entre vocês dois, vocês vão separar apenas cinco. Cinco virtudes que representam aquele grupo ali que vocês não abrem mão de fazer parte da rotina de vocês, tá? Então, vou iniciar aqui. Vai chegar um recadinho para vocês aceitarem a participação do, da sala, tá ok? Eu vou parar de compartilhar aqui para iniciar a sala. Então, essa dinâmica, pessoal, ela é uma preparação para levantar o que nós entendemos de virtudes e quais são as virtudes importantes, aquelas que nós, né, nos servem de inspiração e que não negociamos. Então, é um primeiro movimento para trabalhar a construção do herói, né, de forma significativa na escola. Então, realmente é uma proposta para que seja, né, trabalhada com os estudantes. Então, nós vamos, né? Começa um, dois, quatro e todos, porque nós vamos agrupando e afunilando essas virtudes, né? Eu já Então, vou Aécio iniciar vai. aqui, viu? Fechou, Aécio? Voltando, né, pessoal? Voltando, aí tricotaram bastante. Deu tempo de tricotar um Quase pouco. conseguimos. Quase conseguiram? Não foi suficiente, não? Bom, pessoal.
Então, vocês estavam em grupos, né? E vocês chegaram no consenso de 5 virtudes daquele amontoado de virtudes que vocês tinham, né? A sugestão é que vocês chegassem ali em 5 virtudes totais que representassem aquele grupo ali agora. Né? Nós tínhamos ali, houve alguns movimentos, tivemos grupos com 2, com 3, com 4 pessoas. Então, o intento agora aqui é que nós reunamos novamente agora aqui, tá? Em quartetos, mais ou menos aqui, a perspectiva que seja quartetos aproximadamente. E agora, esse quarteto que vai ter aqui, ele vai resumir 3 virtudes que vai representar esse quarteto. Então, de todas aquelas virtudes que cada um vai trazer agora, vocês vão conversar entre si e vão chegar em 3 virtudes que vão representar esse grupo. 3 virtudes que esse grupo não vai abrir mão para fazer parte, né, daquilo que representa. Tá ok? Vou montar mais novamente umas salas aqui. E dentro de 4 minutinhos, 3, 4 minutinhos, a gente já retorna de novo para dar sequência. Tá bom? Vamos Estamos tricotar de novo. afunilando as virtudes, né, Aécio? Vamos afunilando, Na isso mesmo. Até escolha. chegar naquelas virtudes Tá, que vão representar o grupo. combinado. Buscando aqui. Então, aceitamos. Agora E aí, deu. pessoal, tricotou bastante? Tricotaram bastante aí, pessoal? Tricotou? Bom, pessoal, vocês fizeram, né, um agrupamento aí, com um grupo de 4, 5 pessoas. Vou só voltar a compartilhar a tela com vocês, né, em que vocês agora selecionaram mais uma turminha de virtudes que vai representar aquele quarteto, né, ou aquele quinteto. Né, eu pedi para vocês entrarem em 3 virtudes finais aí. Esse, pessoal, é o movimento que é um movimento de sugestão, né, que a gente coloca para vocês na condução dessa prática de desenvolvimento do herói. Então, qual que seria o próximo passo aqui, pessoal? Qual que seria o próximo passo que
o que eu sugeriria para vocês? Vocês chegaram, né, em 3 virtudes desse quinteto, desse quarteto, tá ok? Agora, por exemplo, se fosse levar esse movimento para a sala de aula, o que que vocês poderiam fazer agora? Por exemplo, esses alunos, cada grupo, quarteto, quinteto, poderia pegar essas virtudes, levar elas para o quadro, escrever as virtudes que representam aquele grupo, tá ok? Talvez pode ser escrito no quadro, talvez pode pegar uma cartolina, escrever nessa cartolina, pregar nessa cartolina algum post-it, né, que traga essas virtudes que representam cada um desses grupos, tá ok? Então vocês podem fazer esse movimento e aí vocês têm no quadro ali um amontoado de virtudes que representam esses vários grupos, tá ok? Agora vocês têm virtudes que representam os grupos. O próximo passo seria vocês desenvolver ali as virtudes, chegar num consenso das virtudes que vão representar aquela turma, tá ok? Então vai começar a ter uma conversa ali naquela sala de aula em que vão haver um consenso que vocês podem chegar ali em 5 virtudes, por exemplo, que vão representar aquele amontoado de virtudes. As 5 virtudes que vão representar aquela sala vão ser quais? Então vai haver esse diálogo entre os estudantes ali, entre o professor que está conduzindo os estudantes, vão chegar nesse consenso, igualzinho vocês fizeram no grupo, vocês estão fazendo a sala de aula, para chegar num consenso, né, daquelas 5 virtudes que vão representar aquela turma, tá? Acho que a professora Priscila colocou, a professora Priscila colocou aqui do grupo dela, Carla, Sônia, Tati, Priscila, que as virtudes que separaram foram coragem, lealdade e empatia. Power demais, né? Professora Luísa, o professor Otávio, Sandro e Raí colocaram inteligência, otimismo e honestidade. Nossa, virtudes que transformam, né, pessoal? Virtudes que transformam, características que transformam, né? Então aí, vocês fazendo esse movimento, estão juntando todas essas virtudes que esses 2 grupos colocaram, os outros grupos também têm, a gente chegaria num consenso de 5 virtudes que representam o nosso grupo aqui, ó, que representaria o nosso grupo. O próximo passo na sala de aula seria conduzir os alunos a pensar, tá ok, pessoal, nós temos aqui a professora Rose colocou aqui também liderança, coragem e empatia. Nossa, transformadora, professora Rose. Então, o próximo passo seria o seguinte: a gente define as 5 virtudes que representam a nossa turma, que representam o nosso grupo, e agora nós vamos pensar no contexto escolar. E a gente conduz os nossos estudantes ao seguinte movimento. Tá ok, alunos? Quem que vocês acham que o nosso contexto escolar que respira mais próximo dessas virtudes? Que essas virtudes fazem parte do dia a dia deles. Aí talvez eles vão lembrar, nossa, a professora Rosemary. A professora Rosemary, ela respira liderança, coragem e empatia. É a cara da professora Rosemary, né? Então, os estudantes, eles vão chegar naquela pessoa que representa para eles aquelas virtudes ali. E aí eu passo o seguinte, desenvolveu, a professora Rosemary que representa, mas aí também a conversa na turma ali também falou que a professora Luísa também que respira essas virtudes também. Toda hora que você chega próximo da professora Luísa, você sente essas virtudes também. E aí esse cara, nossa, então vamos ter 2 heroínas aqui que representam a nossa, 2 figuras inspiradoras que representam, né, a nossa turma. Ó, deu um trovão aqui, pessoal, um raio aqui, vocês escutaram o barulho? Mas, então, a turma ali vão ter 2 figuras representativas, por exemplo. Então, o próximo passo seria, temos 2 figuras inspiradoras, temos as virtudes que sustentam essas figuras inspiradoras, e depois o próximo passo seria desenvolver uma biografia que representa essas figuras inspiradoras. Juntamente com essa biografia, seria o momento de produzir também um avatar, como esses desenhos que vocês estão vendo na tela aí, ó, seria, por exemplo, eu tenho essas 2 figuras inspiradoras, professora Rosemary e professor Luiz, que vão representar as heroínas dessa turma, que inspiram eles a serem pessoas melhores, e aí eles vão conduzir na sala ali a desenvolvimento de um avatar que pode ser próximo da figura mesmo, da fisionomia das professoras, ou algo que, na verdade, de fisionomia não tem nada a ver, mas que inspira naquela figura que eles vão colocar ali, certo? Então tem essa autonomia para eles caminharem nesse sentido. Feito esse avatar, esses avatares que representam essas figuras, vamos caminhar para a biografia, que é uma biografia, um contexto em que justifica por que essas figuras, professora Rosemary e professora Luísa, são figuras inspiradoras. Então, muitas vezes, os alunos vão fazer uma entrevista com as professoras e perguntar, saber um pouquinho da vida da professora, quem que é essa pessoa aqui, né? E aí eles vão desenhar uma biografia que pode ser fictícia, pode ser parcialmente fictícia, pode ser totalmente fidedigna daquela pessoa que é a figura inspiradora, fica totalmente a critério, né, de quem está conduzindo essa missão, tá ok? E aí nós temos esse passo, nós temos aí as virtudes que representam a turma, nós temos ali o herói ou heróis da turma e nós temos a biografia. No caso, quando eu tenho ali mais de uma sala desenvolvendo na escola, que é o nosso caso, a gente tem várias salas, né, onde estão vários heróis. Então a escola tem total autonomia do próximo passo.
Ela poderia, por exemplo, juntar todos os heróis desenvolvidos e formar uma liga. A Liga da Alegria, a Liga da Honestidade, a Liga da Integridade. Né? Ou talvez ela pode fazer um movimento ali de eleição, de eleger qual herói, né, que talvez vai representar todos os heróis. Então, a escola, quem está conduzindo ali na escola, tem total autonomia de como navegar dentro dessa realidade. Tá bom? No nosso manual, na página 33, a partir da página 33, tem todo esse passo a passo que nós fizemos aqui, sabe? Toda a forma como vocês vão conduzir essa metodologia lá na sala com os alunos de vocês, tá ok? Aqui eu acabei de falar com vocês também, né, de como que essa questão de ter mais, de como desenvolver essa questão de mais de um herói na turma. Pessoal, nós fizemos aqui, então, a forma como vocês poderiam conduzir para chegar nesse herói ou nesses heróis da turma, tá ok? Na semana que vem nós vamos adentrar mais profundamente, vamos falar de novo, tá ok? Nós estamos aqui hoje mostrando para vocês como vocês já poderiam iniciar esse movimento na escola de vocês, tá ok? Ficou claro? Tá tranquilo? Então, esse movimento, né, do 1, 2, 4, todos, é uma possibilidade de iniciar a construção do herói a partir da reflexão das virtudes. E até mesmo como fechamento da atividade, por exemplo, né, de elencar as virtudes, né, já vimos experiência, por exemplo, de outras escolas que as turmas escolheram as suas próprias virtudes, o que mais, né, significativo, o que mais representa. Então, por exemplo, ficou o sexto A da comunicação, ou o sexto A da participação, honestidade e amizade, né? Então, foram palavras assim de ordem, né? No sentido das turmas, né? Então, é possível também essa customização, né? De realmente se apropriar e pegar essa identidade das virtudes escolhidas. É claro que a construção do herói é um processo, né? Então, esse é uma proposta, né, como a Aécio disse, para trabalhar o start do herói, considerando sextos anos e oitavos. Pensando nos objetivos aqui de aprendizagem e no amadurecimento da reflexão desse estudante, né, de sétimo e nono ano, que por vezes, um pouco aqui da nossa realidade, né, já conhece o projeto na moral, é claro que ele vai passar também, né, de diferentes formas pelo herói, né, considerando que o herói representa a escola, então por meios de votação, né, em breve vai ter também atividades que vão sensibilizar a escola com o herói, mas o sétimo e o nono ano é convidado na primeira missão a ter um movimento de investigação para a própria, né, individualidade dele, no sentido das suas potências, né? No que eu sou bom, no que eu gosto, o que eu posso desenvolver, o que eu já tenho afinidade, né? Então, a ideia do Conectando Talentos é despertar essa possibilidade, né, de colocar à disposição da minha comunidade o que eu já tenho como talento. E a perspectiva do talento, não numa visão no sentido de diferenciar ou distanciar os alunos, né, mas de trazer um reconhecimento de talentos coletivos e como esses talentos coletivos somam na comunidade. Então, o primeiro objetivo do Conectando Talentos, que é uma missão nova, considerando o nosso grupo que relativamente conhece o Namoral, né? É a primeira ideia, identificar os talentos e habilidades dos alunos, porque realmente o Namoral propõe que a escola seja, assim, esse espaço em que a gente possa desenvolver de forma coletiva. Na letra B, né, compartilhar os talentos e habilidades de forma escrita e contribuir, né, com a socialização. Então, por exemplo, produzir um material, né, para um painel fora da sala de aula ou dentro do próprio sala de aula, né, do que eu posso, no que eu posso acrescentar, no que eu posso ensinar, é um movimento do Conectando Talentos, que não acaba necessariamente no primeiro bimestre, pode ser um movimento contínuo, né, durante o nosso ano letivo, mas pelo menos levantar esse primeiro passo. E a letra C, executar oficinas, né, um momento, na verdade, que pode ser, né, dependendo da realidade da escola, pode ser no próprio horário de aula, pode ser num contraturno, pode ser num dia letivo móvel, né? Pode ser numa reposição, já nos desenhos que nós estamos, né, visualizando do ano, pode ser numa reposição, pode ser no próprio espaço da aula,
né? Então, a depender da comunidade escolar, né, executar esse momento para desenvolver esse movimento, né, de ensinar e aprender. Então, para a aplicação dos talentos, visando criar uma cultura de cooperação, uma cultura de colaborativa na escola. Então, o primeiro movimento é mapear os talentos dos alunos, né, e que eles possam também reconhecer essas potencialidades. E isso vai ser um desafio, porque a gente sente esse desafio, não é verdade? No que eu sou bom, né? Qual é o meu talento? Ou o que eu sou entusiasta, né? Sou entusiasta em quê? E isso a gente percebe, pessoal, que passa também o Conectando Talentos, é uma missão que não existia formalizada no Namoral, mas várias missões e várias, né, atividades fizeram despertar talentos, né, dentro aqui do Namoral. Então, muitos professores também conseguiram se articular no sentido de apresentações musicais, no sentido também de apresentações, né, sketch cênicas. Então, o primeiro movimento do Conectando Talentos é criar um mural de talentos. Opa, sei o que estou passando? Acho que passou aqui, correu a. É criar um mural de talentos, um local que pode ser na sala de aula mesmo, em que o estudante possa disponibilizar esse talento. E é claro que nós vamos também, né, apresentar uma possibilidade de reconhecimento, né, um material do Namoral também, em que o aluno vai visualizar. Em que eu sou bom? Como eu me sinto quando eu estou compartilhando, né, esse conhecimento? E isso permite, né, que a gente possa fazer essa cultura de solidariedade, essa cultura de cooperação, de colaboração e movimento também nas escolas. Isso daqui, pessoal, é um movimento muito comum quando a gente está no ensino médio, né, dentro dos nossos grêmios escolares. Então, é um ponto de partida também no ensino fundamental, movimentos que os grêmios já fazem, né, com certa. Eu tive uma experiência muito bacana com o Grêmio do setor oeste, né, em que os alunos faziam oficinas de violão no intervalo. E aí a gente começou a sensibilizar a própria comunidade para dispor também de violões, né, quem poderia emprestar. Então conseguimos, né, pelo menos os 3 violões e tinha um aluno, né, que passava ali ideia de acorde, quais as notas, possibilidades de batida, né? Então era um movimento muito interessante. E aqui o ponto 2, né? As oficinas é isso, né? Combinar que, de acordo com a conveniência, de acordo com a possibilidade da escola, a oficina, né? Esse momento fica ou para o próprio horário da sala, da turma, né? Ou pode ser no intervalo, pode ser no contraturno. A ideia é o que for mais efetivo para a escola. Não existe uma orientação taxativa de como deve ser feito. O importante é que a escola perceba que esse movimento é possível de alguma forma, né? Então, criando esse início para uma cultura mesmo de atividades colaborativas, né? Então, opa, o 100 aqui, né? Que maravilha, estaremos de novo por aí no dia D, né? Vai ser... Ah, no... Bárbara da eu esqueci agora do Núcleo Bandeirante? Será que está aqui com a gente? Né, que eu lembro que eu participei do dia dela com o promotor também, né? Então, são esses movimentos, né, que são possíveis. Ah, Ervilha! Sim, maravilha! Não, foi muito bacana, gente. Que comunidade, né? Eu saí falando para a Aécio, posso ir mais vezes, né? Me convide. Então, e o detalhamento da missão. É verdade, gente, olha só das minhas potências. Eu lembrei aqui, eu dancei no dia D. É verdade, eu dancei no dia D do Miravilha. Então, dessa forma, foi despertado um talento ali, realmente, nesse dia. Lembrei. E aí, além, né, de dispor dessa possibilidade de oficina, né? É colocar disponível, né? Seja num período, num semestre ou durante o ano, né? De acordo com o que for mais interessante. E isso vai ser um crescente nas outras missões também. Né? Então, na página 30 do Manual do Professor, nós vamos encontrar algumas estratégias
para levantar essa discussão de talentos em sala de aula. Da mesma forma que o Aécio mostrou da mesma forma que o Aécio mostrou, né, que tinha uma possibilidade aqui de dinâmica, né, do um, 2, 4 e todos, existe também um trabalho, né, apresentado no manual do professor, que já está disponível no Moodle, mas nós vamos facilitar também esse acesso, né, dos nossos grupos, dos manuais, e aí a gente vai ver quais os materiais possíveis para trabalhar os talentos. Aí, Aécio, a gente pode pegar os formulários, né? Sim, sim, eu vou disponibilizar aqui a imagem do formulário para a gente contextualizar aqui um pouquinho, né, a questão da missão conectando. Isso. Buscar aqui só um minutinho. Seja bem-vinda, Bárbara. Bárbara, só eu que chamo você de Jussiene, eu acho, né? Buscar Por isso aqui. que eu não reconheci o nome, Bárbara, né? Quando eu vi aqui Bárbara, eu, olha, pensei que fosse do Riacho. Buscar aqui. Vendo aqui, pessoal, que eu tinha mexido. Achei. Tá aqui. Beleza, já vou compartilhar com vocês. Foi lá, chegou. Beleza. Pessoal, tá na Foi. imagem de vocês aí um pedacinho de uma atividade que está relacionada ao desenvolvimento da missão Conectando Talentos, o início para a condução dessa missão Conectando Talentos, né? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: vamos fazer rapidinho aqui, mão na massa, um pouquinho dessa missão Conectando Talentos aqui, para a gente levar para os nossos alunos de uma forma mais palpável. Então, eu convido cada um de vocês com papel e caneta na mão, fazer isso aqui para mim, ó. Escrever. As minhas habilidades que mais se destacam são quais habilidades que você tem, quais talentos, quais dons, quais facilidades que você tem e que você quer destacar aqui. Talvez você é uma ótima cantora, um ótimo cantor. Talvez você cozinha, que é uma beleza, né? Talvez você é um bom ouvinte, uma boa ouvinte. Talvez você tenha uma letra muito bonita, você escreve muito bem, né? E talvez você tenha facilidade com tocar algum instrumento musical. Reclama, mas resolve, né, Jorge? Já tá bom, uma pessoa resolutiva. Vale uma Resolutiva. pessoa resolutiva, vale, vai, coloca lá habilidade. Sou uma pessoa resolutiva. Chegou na minha mão, eu coloco, eu faço dar certo. Então, coloque as habilidades, pessoal. Essa é a perspectiva da gente fazer com o nosso aluno aí. Conduzir ele nesse momento, a ele destacar, né, as habilidades que ele possui. Tá ok? Escrevendo, né, colocando essas habilidades aí, qual que é a perspectiva? Que esse material, né, você consegue imprimir ele, disponibilizar ele físico para os alunos preencherem, mas se talvez exista alguma dificuldade com relação a isso, você pode também transcrever isso aqui numa projeção, né? Talvez os alunos escreverem no papel e depois entregar esse material, por exemplo, ou talvez copiar no quadro e pedir para eles escreverem numa folha do caderno e depois recortar esse papelzinho aí com essas informações, né? Existe uma possibilidade também. Resolver enquanto reclama é melhor combustível. Aí sim, né, Raí? Beleza, pessoal. Então, se for da perspectiva do nosso aluno, ele escreveu as habilidades. E logo aqui abaixo, ele coloca naquela perspectiva. Quero ajudar outras pessoas com as minhas habilidades? Se sim, ele coloca o nome dele lá. Ah, sim, meu nome é Aécio da Fonseca, minha turma, nono A, né? E meu contato, tá aqui. Então, eu quero me colocar disponível, né? A ensinar, a compartilhar essas habilidades que eu coloquei aqui, tá bom? A Aline é uma boa ouvinte, sei fazer aquarela, aí, top. Beleza, foi feita aqui uma rastreabilidade dos talentos que estão presentes na turma. Ó, o Raí aqui, habilidade, ser um bom conselheiro, bom cozinheiro, bom goleiro, bom amigo, bom ouvinte. Caraca, Raí, que é isso? O cara é power. O cara é power, né? Beleza, pessoal. Então, foi feita a rastreabilidade aqui das habilidades, a gente caminha agora aqui para um segundo momento. Pegou aquelas habilidades. Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Agora aqui foi feita a rastreabilidade. Foi feita a rastreabilidade
dessas habilidades. Qual que é o próximo passo aqui? Pegou aquele papelzinho que você acabou de fazer ali, aí o que que é a sugestão? Que seja feita o mural. Tá? Por exemplo, pega uma cartolina e coloca no cantinho da sala, e lá naquela cartolina a gente vai pregar aqueles papeizinhos onde estão escritos as habilidades dos alunos que compõem a sala de aula ali. Tá ali, todo mundo que chegar no mural sabe, nossa, o Raí é um ótimo cozinheiro, beleza. E o Raí se colocou disponível a ensinar as pessoas a cozinhar bem. Que beleza, né? Então talvez você vai construir um momento em que o Raí, se ele se colocar disponível, ele pode ensinar outras pessoas a arte da cozinha. Aí, detalhe. O segundo momento é conduzir os meninos na seguinte conversa aqui, na seguinte conversa com ele mesmo. Quando eu uso as minhas habilidades, como que eu me sinto? Né? Olha a professora Analice aqui, ela falou que ela é uma boa ouvinte, uma boa comunicadora e boa em organizar tudo, mas não tem habilidade artística. Nossa, mas questão que com essa quantidade de habilidades, eu não vou nem falar mais nada, não tem habilidade artística, mas com essas características todas, professora, isso é uma bênção, né? Professor Nelson, enquanto o Moodle estiver instável, pelo menos disponível no grupo para a gente utilizar esse material, sim, a gente vai facilitar para vocês sim, tá, professor Nelson? Pode ficar tranquilo, tá? Professora Priscila gosta de cantar, sou boa ouvinte, né? E acho que puxa o quadrinho de festa junina muito bem. É, professora Priscila, Verdadeiramente, eu sou uma quadrilheira. Poderia fazer, né? Olha só, danças típicas juninas. a professora Analice também, sou boa em ensinar a quadrilha da escola também. Aí, bom demais. E aí, Vamos puxar pessoal, da regional, Ana. quando você, pessoal, a professora Márcia colocou aqui também que é calígrafo, excelente cozinheira e boa conselheira, brilha e prosperidade. Ô, povo power, esse povo que tá aqui hoje, brilha, brilha, brilha. Pessoal, e aí, por exemplo, aqui a professora Márcia. Ela é uma excelente cozinheira. E eu convido vocês aí, professora Márcia, vocês quando estão fazendo essa habilidade que você tem. Essas habilidades, por exemplo, a arte de cozinhar que você gosta. Como que eu me sinto quando estou cozinhando, né? O que que eu sinto aqui dentro de mim? Então, é colocar o aluno nesse movimento. O aluno talvez fale, nossa, eu tenho, eu gosto de cantar. E quando você canta, o que que você sente, né? Que sensações que você sente? Começar a fazer, conduzir o aluno nessa clareza, né? De quando ele está servindo aquela potencialidade que ele tem, ele sente alguma coisa, né? Ele sente esse preenchimento de servir. Um dos grandes questões que a gente traz no que diz respeito a vazio existencial, muitas vezes quando a gente fica nessa inação de não servir com aquilo que a gente tem de potencialidade, né? Todos nós, quando a gente se coloca em movimento, em servir aquilo que já faz parte de nós, que é com facilidade, alguma coisa acontece dentro da gente que um sorriso brota. É algo muito interessante, né? E aí, conduzindo os alunos para responder essas demais perguntinhas que estão aqui, né? Supondo que as minhas habilidades talentos podem fazer diferença, como que eu poderia colocá-las a serviço, né? Com os meus amigos, na minha escola, no meu bairro, cidade. Então, começar a fazer esse movimento de questionamento interno e também externo, de quais habilidades que eu tenho. Eu coloco essas habilidades a serviço ali naquele mural, né? Disponíveis. E eu também começo a questionar comigo mesmo como que talvez eu movimentaria essas habilidades com meus amigos, com a minha escola, no meu bairro, na minha cidade. Então, o aluno, talvez, o estudante, ele começa a ter uma ideia. Caraca, eu sou ótimo em futebol. Talvez eu poderia fazer ali um grupinho lá no meu bairro ali para ensinar quem quer aprender. É um movimento. Mas quando a gente está falando da missão Conectando Talentos lá na escola, então qual que seria a forma de conduzir, né? Primeiro, foi feita a rastreabilidade, né? Foi feita a rastreabilidade dos talentos, né? Depois, a gente montou um mural com as habilidades presentes ali naquela sala de aula. Aí o pessoal da sala de aula sabe as habilidades que tem. E a terceira perspectiva que nós temos aqui é de montar oficinas diante daquilo que é possível para colocar e dispor esses talentos a serviço. Então, por exemplo, numa turma de 30 estudantes, talvez daqueles 30 estudantes, nem todos se colocam disponíveis a ensinar e partilhar o talento que ele tem. Mas talvez ali 5 estudantes se colocam disponíveis a partilhar o talento que ele tem, né? Então talvez a gente não tenha muito tempo para isso, mas numa aula, né? Talvez numa aula ali de 50 minutos, 45 minutos, 50 minutos, é possível naquele espaço ali montar pequenos grupos, né, daqueles 5 alunos em que eles vão ensinar aquela potencialidade que ele tem. Talvez tenha um aluno que é fera em xadrez, é fera em dama, e ele vai se colocar disponível no momento ali, né, ensinar como que pode jogar dama, como que eu posso aprender xadrez ali, né, como que eu posso aprender dama.
Então, como que eu posso, talvez, ensinar alguma técnica de desenho? Ele não vai ensinar, talvez, a pessoa ficar fera no momento ali para ensinar a desenhar, mas talvez ele vai começar a iniciar, né, a vislumbrar a possibilidade de alguém aprender mais técnicas de desenho, por exemplo, né? Então, aí, essas aí seriam as oficinas. Talvez seja possível não fazer um intervalo, um momento maior essas oficinas para a escola inteira. Talvez a escola consiga também criar um momento maior em que toda a escola consiga ter acesso a essas oficinas. E temos realidades e realidades, né? Então, estou colocando aqui momentos que são possíveis. Talvez vai ser possível somente no quadrado da sala de aula. Talvez consigamos em algo maior que movimente toda a escola. Então, a gente, né, vestir a sandália da humildade e também agir de acordo com aquilo que é possível dentro de cada realidade que cada escola traz, né? Então, aí a gente caminha no que diz respeito à condução dessa questão da missão Conectando Talentos. E um detalhe, pessoal, que é muito importante, que tanto o herói quanto esse Conectando Talentos, é muito interessante vocês fazendo registro, tá? Registro visual, registro de imagens, tá? Registro descritivo também, talvez tenha algum que diz respeito à descrição de vocês mesmos, descrição de estudantes a respeito de todo o desenvolvimento dessas rodas de conversa, dessas missões, né? Porque vai ter todo um momento em que vocês vão poder, né, compartilhar esses registros de imagens, esses registros descritivos. Você vai Isso, falar, e professor? o excelente é essa. E quando a gente fala das oficinas, as oficinas existem várias modalidades, né? Então pode ser aquele momento da aula combinada em que nós vamos socializar, fazer estações, por exemplo, de desenho, de caligrafia, fazer as estações, no caso ali de xadrez, ou então estações de maquiagem, né? E por aí vai. Por exemplo, nossa, sou excelente em maquiar, então vai ser o dia que eu vou levar minhas maquiagens para a escola e vou fazer aquele movimento ali, ensinando as minhas amigas num traço diferente. A ideia é que seja um espaço de partilha em que o estudante se coloque também numa posição de socializar o que ele tem. E ali a gente sempre que a gente socializa, a gente multiplica, né, e fortalece esse nosso coletivo. Não existe uma forma única, como o Aécio falou, né? Existe a possibilidade e o que é viável, mas a ideia é colocar à disposição, né, no sentido de construção ali da sala, ou então do turno, né, o que for possível. Também, né, Priscila, a perspectiva de talvez não se resumir, né, nessa missão do Conectando Talentos, né? Já pensou esses alunos se colocam disponíveis a ensinar, né? Tá nesse lugar de instrutor, de professor também, né? E colocar nesse movimento ao longo do ano, dentro da escola, dentro da sua comunidade que vai além da escola, isso é algo que isso é algo que gera vida, isso é algo que salva. Isso é algo que salva, né? Que salva a vida, essa questão de se colocar disponível em servir no que diz respeito a habilidades, no que diz respeito a facilidades, dons e talentos. Então é algo assim que pode ir muito além. E também tem uma missão que está no segundo bimestre, que é a missão do dia D, de pessoas que são já que conhecem o projeto há mais tempo, né? Nesse momento do dia D, também pode ser utilizado essas potencialidades, né, que foram aqui reveladas no Conectando Talentos. Só para a gente trazer aqui também, pessoal, um pouquinho do manual para vocês. Isso aqui é um manual, né, relacionado ao nono ano, no caso aqui, sétimos e nono ano, tá? Só para passar um tour aqui para vocês. Aquele material que eu acabei de passar para vocês, aquele formuláriozinho, né, onde vocês preencheriam as habilidades, tá dentro do manual. Tem todo um descritivo desse passo a passo em que a gente conversou aqui no que diz respeito à condução dessa missão Conectando Talentos. Nesse início do manual aqui, nós temos um descritivo contextualizando o projeto, tá? Então, aqui não vamos entrar nesse mérito aqui agora, depois vocês vão ter esse manual em mãos para vocês navegarem mais, tem todo aqui um descritivo contextualizando ele. Eu quero só chegar lá para vocês na parte que está o sumário, onde que tem, né, uma abordagem mais ampla. Só chegar aqui. Esse manual que eu estou aqui em mãos é um manual que está ligado somente ao primeiro bimestre, tá? Não é todo. Então, aqui vocês podem ver que o manual, aquele material que vocês receberam desde o início do ano, né, com algumas práticas, né, de sugestão de aula, de condução de aula, eles foram retirados desse manual, tá ok? Então, aqui o manual, em cada bimestre, tem sugestão de 10 aulas, tá? Em cada bimestre tem sugestão de 10 aulas que vocês podem desenvolver com os estudantes de vocês. E nessas propostas de 10 aulas estão inclusas aí as missões, propostas de roda de conversa, propostas de exercícios, dinâmicas para conduzir o desenvolvimento do projeto, né, a forma como vocês trabalhariam com os estudantes. Esse material foi todo revisitado, não é o mesmo material que tinha nos anos anteriores, foi
todo refeito por nós, por nossa equipe do Namoral. Então, material muito rico, muito interessante. Aqui o segundo bimestre aqui, ele está com mais 10 aulas. Então, todos os bimestres estão com 10 aulas de perspectiva de como vocês conduziriam, né, o bimestre, as missões, as rodas de conversa. Sugestões, tá? Então, vocês olham o material, nossa, eu quero emendar alguma coisa aqui, eu quero retirar aqui, eu quero acrescentar. Então, nós temos aqui essa palavrinha mágica que são sugestões, tá bom? E com procedimentos metodológicos bem organizados, né? Então, em toda aula, você vai encontrar os objetivos de aprendizagem, qual é o início dessa aula, o desenvolvimento, né? Como nós fazemos o fechamento dessa aula. Então, em toda a formação, nós vamos recorrer ao manual do professor. É claro que a gente não vai necessariamente fazer uma leitura coletiva aqui do manual, mas uma possibilidade de uma vivência, né? Por exemplo, essa do 4 da dinâmica, né, do 1, 2, 4, todos, ela está presente no manual e é o ponto de partida para trabalhar as virtudes do herói. Então, nós passamos por um plano de aula do manual também. Então, vai ser uma constante da nossa formação fazer essa consulta e revisitar e ampliar, né, o que está proposto pelo manual. E aí, deixando aqui, né, reforçando o que algumas perguntaram, onde está o manual? O manual ele existe já de forma de ano letivo, né? Já tem o do ano todo. A disponibilidade dele vai ser bimestral no nosso espaço Moodle. Considerando esse primeiro movimento, nós vamos disponibilizar, né, nos nossos grupos da forma que for mais fácil para atender e que de fato seja possível em sala de aula, né? Já iniciar esse movimento. Então, realmente está um material dentro de um rigor pedagógico, né? Então, com apoio exatamente, né? Com os links, com o QR Code, esse material complementar, que nem sempre, né, a escola pode escolher da impressão ou a projeção, pode escolher também até mesmo realizar no quadro, né? Então, tanto a caixa quanto esse material, existe uma nova proposta, né? Foi reformulado. Que é muito bom, porque foi a partir da avaliação, né, a partir da devolutiva dos professores que já participaram. Tati, o material do projeto, ele vai estar disponível. Toda essa nova, né, os elementos novos, as construções novas, nós estamos querendo centralizar no Moodle, né? Então, diante de dificuldades no Moodle, a gente vai disponibilizando, né? Eu acho que pode ser uma possibilidade disponibilizar um drive por enquanto, quem sabe até depois colocar esse drive no Moodle, né, Aécio? Eu acho que a gente já posso articular isso daqui e deixar pelo menos os manuais, né, esses materiais, por exemplo, de apoio, deixar o formulário fácil, né, esses cards, eu acho que é um movimento interessante para esse ponto de partida. Eu E eu vi perguntei, aqui. Priscila, desculpa te atrapalhar rapidinho, só que eu perguntei porque ano passado a gente tinha acesso a vários vídeos, né? Acho que de anos anteriores, possivelmente, que facilitava, inclusive, durante a aula, mas se o material é todo novo, talvez não tenha tanta necessidade. Se vai estar tudo no Moodle, então, de repente, dá para a gente linkar de lá e apresentar também, se for necessário. Beleza. Obrigada. Mas é muito interessante buscar, principalmente esse material que já foi realizado e feito pelos próprios estudantes, porque são inspirações e já né, materialização mesmo do que é possível a partir do namoral na escola. Né? Então, essa construção foi de uma outra comunidade, o que nós podemos aprender, o que faz sentido, né? Então, perfeito esse movimento de revisitar esse material além do manual dos professores e o que foi, né, de apoio pedagógico, é um movimento interessante para o Moodle também. Ou deixar nesse primeiro momento num Drive, depois do Drive migrar para o Moodle, né? Realmente, o mais importante é que seja de fácil acesso para a gente em sala de aula. É, deu certo que deu. Comecei a compartilhar com vocês aí, minha internet estava um pouco instável, pessoal. Mas além disso, né, para quem está chegando agora aqui, né, só voltar aqui, para quem está chegando aqui, só para a gente recapitular, né, para quem ainda não conhece o projeto como um todo, então, o que compõe, né, o que compõe todo o nosso contexto desse ano, né? Vai apresentar aqui. Nós temos aí, no caso, que vai compor toda essa trajetória nossa desse ano, nós temos aí a formação, né? Tá meio lentinho aqui, pessoal, mas tá dando para vocês verem, vai apresentar aí logo logo, né? Nós temos aí a formação,
que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Juntamente da formação, temos a roda de professores, que é o momento em que o formador vai na escola, conversa e apresenta para o restante da comunidade escolar o projeto na moral, o que vai acontecer na escola, né? O que os demais professores, mesmo aqueles que não estão conduzindo o projeto, podem esperar, né? Então, é um momento muito importante também essa questão da roda de professores na escola, para ampliar e trazer essa questão do que vai movimentar na escola também. As missões, como a gente já falou, né, é um fio condutor que vai norteando todas as rodas de conversa, todo esse fio condutor, né, que vai costurando, né, que vai emendando as partes aí que compõem. O dia D, né, que é uma missão, mas que é um momento muito emblemático também, né, em que é um momento onde a gente vai poder ter a oportunidade de externalizar por todo o grupo escolar ali, também para a comunidade, essas questões artísticas, né, essa questão de dons desses talentos que já foram trabalhados anteriormente, de trazer esse herói, né, de trazer, expor para a comunidade, para a comunidade o herói, os talentos, as virtudes, né, o que que torna esse herói uma figura inspiradora. As rodas de conversa, como a gente já falou, que é uma das coisas que mais importantes, que mais sustentam também o projeto, que mais são momentos de crescimento, né? O Celebra, que é no final do ano, né? Onde a gente tem um momento de culminância em que a equipe da Moral faz um evento para reconhecer as escolas, aqueles que conduziram o projeto, onde que tem a questão da premiação e de um reconhecimento também, né? Além de outras coisas também, como lives, palestras, né? Workshops, entre outros, que o próprio, principalmente o MP, né? O MP, ele vai disponibilizando, o MP, a Secretaria de Educação e também a EAP vai disponibilizando também para aqueles que estão disponíveis no desenvolvimento, né? Na condução do projeto na moral durante o ano. Toda escola que entrou recebeu nessa caixa aqui, né? Recebeu essa caixa. Tem escolas que já têm um domínio, né, desse material, outras escolas estão conhecendo esse material. Então, é um material muito rico, em que em outros momentos também a gente vai navegar mais em cima deles, tá? Nós vamos navegar mais em cima desse material. Né? Por exemplo, essa cartinha da gratidão que nós iniciamos nosso trabalho, ela é uma dessas cartinhas. Aqui não é da gratidão, mas é a cartinha da justiça, né? Onde nós temos aqui a virtude, o conceito dessa virtude e perguntas norteadoras para ajudar o professor a conduzir, né? A conduzir um diálogo sobre o tema. E caminhando aqui, né? Caminhando para a nossa finalização desse momento, professor, quer falar mais alguma coisa? É realmente um projeto com várias frentes, né? Então, quando a gente fala na moral, existe a parte formação, né, de educação. Por que trabalhar uma educação para a integridade nos nossos tempos hoje? De tantos desafios no sentido de convivência, tantos desafios no sentido de cooperação, né, de despertar, né, o que tem de melhor ali dentro das nossas comunidades. E também existe a parte do jogo também, né? É um movimento lúdico no sentido de propor uma formação que passe também para o estudante o direito de participar da construção daquela escola, né? Muitas vezes os meninos falavam assim: "Ah, professora, essa escola é muito chata, né? Eu não gosto dessa escola". E aí eu falava, né? Eu fazia a pergunta de volta: pessoal, como nós podemos construir, né? Fazer essa identidade da nossa escola mais próxima da gente? Então, na moral, permite essa construção de uma agenda coletiva da escola a partir da participação nossa, passa também pela gente, passa também pelos estudos, ou pelos estudantes. Então, é um movimento que atravessa também a nossa prática pedagógica. Então, a gente deixa o convite aqui, finalizando o nosso primeiro encontro formativo online, né, com muitos talentos resgatados, né, muitas consonâncias aqui no sentido do que a gente gosta. Então, fica esse Você lampejo. colocou o link de presença, Priscila? Verdade, Aécio, bem lembrado. O Aécio aqui já antes desses movimentos aqui derradeiros, né? Pessoal, como hoje nós estamos com várias regionais e vai ser um movimento constante, no sentido da gente conhecer, né, outros formadores, conhecer outras escolas também que estão no projeto há mais tempo, chegando agora ou não, o registro da presença vai ser por meio de um formulário, né? Então, como vai ser esse formulário? Coisa simples, ele pode ser, né? A gente está observando aqui se todo mundo está conseguindo ter acesso, não precisa ter e-mail institucional. Simplesmente você vai colocar o seu nome, vai colocar também a sua matrícula, a regional, a escola e a data já está marcada. Então, um formulário por aula, você vai receber também um comprovante seu de envio do formulário, não vai ter prejuízo no sentido de presença. Aí eu vou disponibilizar agora o link, né?
o link da participação aqui. Então, deixei aqui já no nosso chat. O link também do formulário da presença da aula de hoje, do dia 25, vai estar também no Moodle, e nós vamos também dispor nos nossos grupos do WhatsApp. Então, para aferir a presença, né, falar que você esteve hoje com a gente aqui no Namoral, né, basta preencher o Forms, que é esse que eu coloquei já no chat, viu? Também vou colocar no grupo, né? Terminando aqui o encontro, a gente já disponibiliza nos grupos. Obrigada, Écio, realmente, né? Então, para marcar esse combinado nosso. Presença pelo formulário. Não foi o e-mail? Ou vou colocar aqui de novo, deixa eu ver. Não foi, não está indo, né, Écio? O link? Ah, não está indo a Chegou aqui mensagem não. aqui. Perdão, No gente, chat está não, indo não só para o chegou aqui não. Raí, perdão. É porque eu selecionei antes aqui, porque eu pedi Ah, o agora chegou. Agora contato tá do aqui. Raí. Pronto, agora Tá foi. aqui. É que no chat tem Pronto. como selecionar, né, uma conversa aqui em particular. Então, pessoal, fazendo já esse fechamento e essa reflexão, né, dos nossos encontros do Namoral, é um despertar mesmo do que a gente pode construir na escola, né? Então, quando perguntavam, professor, essa escola não parece comigo, nada legal na escola. E aí eu devolvi a pergunta, né? Como a gente pode colaborar, então, construir para que a escola seja cada vez mais, né, a nossa identidade e a gente pertencente dessa comunidade, né? Então, fica a nossa reflexão do que aquilo que fazemos por nós mesmos morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal, né? Quando a gente consegue conectar e dispor os nossos talentos. Quando o Aécio fala, né, no sentido da gente dar sentido ao que a gente já tem por afinidade e o que a gente aprimora e desenvolve, né, realmente transforma e carrega vida, traz vida. Então, traz uma pulsão para a escola, uma escola em movimento, uma escola que cada vez mais é do estudante. E a outra frente do namoral que a gente fala, além de formação, e que é jogo também, né? Mas que esse jogo a gente tem uma seguinte perspectiva, que o aprendizado é mais eficaz quando ocorre em um ambiente de colaboração e não de competição. Existe sim a faceta do jogo na moral, que é uma possibilidade de participação ativa dos estudantes, é uma abordagem lúdica como um recurso pedagógico de formação do estudante para trabalhar temáticas importantes, né, da convivência, mas que é um jogo que a gente joga junto, a gente ganha junto, né? Então não existe no namoral o senso do eu sozinho e eu conquisto. Não, é uma comunidade que ganha, é uma comunidade que joga, é uma comunidade que partilha, aprende, né, e vê esse processo, né, quando a Aécio traz esse percurso, né, de todos, né, do ano letivo do namoral, e existe o Celebra, que realmente é uma festa, o Celebra não tem à toa esse nome, é realmente um movimento de celebração da comunidade, uma comunidade que viveu junta a experiência do namoral. Então, nesse primeiro momento, né, que a gente realmente tenha esse despertar já da participação coletiva e de uma construção coletiva do namoral nas nossas escolas e que possamos celebrar juntos nesse espírito de colaboração, de cooperação, né, em todas as missões, né, em todas as festejar, acho que é muito importante, né, abrir espaços para festejar, para celebrar também dentro da escola, né? Como Paulo Freire diz, a escola é lugar sim de ser feliz, né? Lugar da gente se realizar também, né, dentro dos recursos que nós dispomos, né, dentro das contrariedades, adversidades que são postas, mas assim, né, resistimos e realizamos essas possibilidades dentro da escola, né? Então, são reflexões que nós vamos, né, continuar, né, em outras formações, principalmente da perspectiva, né, colaboração versus competição, jogos cooperativos, né, e a ideia do ranking da competição, a gente vai ter oportunidades para fomentar isso, né, a partir do recurso pedagógico do jogo. Então, trazendo, né, o que a professora Thelma trouxe ontem para nós também, de um professor Lugano, que eu achei muito interessante, e que ele verificou que o principal concorrente dele era ele mesmo, né?
Não existia uma concorrência entre escolas, mas existia uma concorrência ele com ele mesmo, né? A concorrência dele com o eu dele de ontem, com o eu daquele que talvez queria reclamar, mas que talvez não queria agir, né? Então ele viu que a pessoa que ele tinha que organizar, né, que tinha que lidar, seria ele com ele mesmo. E a partir desse lugar ele ia ganhando força para agir, né, e gerar mais valor. Pessoal, então é isso, né? É isso, professor Priscila, o que temos aqui para hoje, né? O que temos de proposta para esse dia de hoje. Na semana que vem, nós iremos aprofundar mais em cima das missões, iremos dar mais sequência, tá? Em cima das missões aí, iremos aprofundar, mas aqui você já tem material suficiente para adentrar e caminhar em cima das missões, tá? Então, o que nós recomendamos para vocês é que vocês já vão conduzindo já, dentro das possibilidades de vocês, o desenvolvimento dessas duas perspectivas, dando vida ao herói, que está linkado e ligado a sextos anos e oitavos anos, e conectando talentos ligado aos sétimos anos e nonos anos. Tá bom? Alguma coisa? Se não tiver mais nada, pessoal, é isso, tá? Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês essa tarde. Muito obrigado, professor Priscila, pelo convite. Obrigada demais, Aécio. Obrigada por participar com a gente. Boa tarde, gente. Carla. Professor Raí, eu vou entrar em contato aqui. Eu vi que as mensagens foram desorganizadas, mas vou entrar Tchau, em tchau, contato. pessoal. Obrigada.